podermos dar esclarecimento, podermos dar explicação sobre alguma matéria, poder dar conta de em que ponto é que estão algumas das questões que podem ser levantadas e também para ouvir as críticas, para sermos sujeitos à avaliação de cada uma das pessoas. É para isso que estas reuniões existem e é para isso que saem fora dos espaços de conselho, para estarem junto de vocês. Gostava, em primeiro lugar, então, de dar a palavra à Sra. Presidente da Junta, mas não queria deixar passar esta oportunidade de agradecer à banda de música, na pessoa do seu Presidente, a amabilidade que teve em receber-nos aqui. Eu dava a palavra, como é da praxe nestas ocasiões, à Sra. Presidente da Junta, aqui de Lanhelas, para se dirigir a cada um de vocês. Estas reuniões descentralizadas vêm na sequência do cumprimento da promessa feita em campanha eleitoral pelo Dr. Miguel Alves e agora assumida pelo atual Executivo, que lhe deu cumprimento, com o objetivo de fomentar o diálogo, aumentar a participação dos munícipes numa relação de proximidade com as populações. Agora que estamos tão perto de comemorar os 40 anos de 25 de Abril, é bom referir a necessidade dos políticos se adaptarem aos novos tempos que exigem uma relação de proximidade e de verdade com os cidadãos, um exercício de cultura democrática e de cidadania, de auscultação das aspirações e necessidades das populações que representam, no sentido de encontrarem as melhores soluções de forma colaborativa para um desenvolvimento sustentado e para a melhoria de condições da vida da comunidade. Não podemos esquecer as promessas feitas e que temos a ruas e caminhos em SOS. Nos últimos meses temos podido testemunhar as dificuldades financeiras que a autarquia atravessa, mas é preciso fazer um esforço para corresponder aos anseios das pessoas. Este não é propriamente um tempo de grandes obras, mas sim de obra que possa resolver os problemas mais prementes que as pessoas sentem no dia-a-dia. Muito obrigado, Sra. Presidente. Quando resolvi intervir nesta reunião, disseram-me que era obrigado a inscrever-me com uma antecedência de 48 horas e dizer qual o assunto que pretendia abordar. Aliás, isto é o que está escrito no boletim municipal, penso eu que é assim que se chama, quando fala da reunião descentralizada em Lanhelas, com data de 19 de novembro. Ora, o que acontece? Na reunião de Câmara do passado dia 19, foi aprovado por unanimidade uma alteração ao regimento de funcionamento das reuniões de Câmara, de modo a eliminar a cláusula que impunha um período prévio de 48 horas para que os munícipes que pretendessem intervir no período destinado ao público o solicitassem. Assim, as pessoas podem pedir para usar da palavra na altura das reuniões. Pergunto, em que ficamos? Querer intervir nesta reunião tem mais a ver com a Assembleia Municipal, ou melhor dizendo, com o local de realização das Assembleias Municipais. Como já deve ter reparado, são muitas, mas mesmo muitas, as pessoas que pretendem assistir às Assembleias Municipais, que abandonam o conforto dos seus lares, faço-o propositadamente, pois entendo que essas pessoas, nas quais me incluo, merecem muito mais do que aquilo que nos tem sido oferecido. Não é convidativo, não é digno que nos obriguem a ficarmos toda a sessão em pé, a monte junto a porta de entrada que dá acesso ao salão onde se têm desenrolado as sessões, sem que possamos ouvir as intervenções, originando sururus, conversas paralelas, enfim, todo um ambiente nada convidativo e próprio de um órgão como deve ser a Assembleia Municipal. Que as propostas apresentadas pelos Srs. Vereadores do PSD, por serem oposição, não são de menor importância do que aquelas que são apresentadas pelos vereadores eleitos nas listas do Partido Socialista, e decidi incluir a proposta apresentada na ordem de trabalhos dessa reunião de Câmara. Decidi incluí-la e ela foi votada, e foi votada por unanimidade. Mas a proposta, e eu não quero aqui também cometer nenhuma imprecisão, refere-se apenas às inscrições do público nas reuniões de Câmara que acontecem ordinariamente, digamos assim, nos espaços do Conselho. Ou seja, mantém esta exclusão e esta necessidade de aviso prévio
de informação prévia das 48 horas para as reuniões descentralizadas. Qual é a razão de uma e de outra? Bem, a razão da inscrição prévia prende-se naturalmente com a vontade que nós queremos de poder esclarecer os munícipes. Nós temos que ter, pelo menos, a sinalização da temática para podermos estudar cada um destes assuntos. Não é tentarmos imiscuirmos nem coartar a possibilidade de inscrição, até pelo facto da inscrição ser feita sem qualquer tipo de, digamos assim, de presilhas, mas precisamos de saber, embora em algumas matérias estejamos preparados para responder sem preparação prévia, às vezes em questões ligadas às freguesias que tratam de uma rua, de uma questão específica, de uma matéria que nós às vezes nem sabíamos, nem conhecíamos, é importante que possamos ter acesso aos dossiês, saber do que é que estamos a responder, porque senão corremos o risco de passar uma reunião de Câmara destas a dizer: olha, eu agradeço a sua intervenção, vou estudar e depois respondo por carta. Os senhores vereadores do PSD e nós concordamos que, ao contrário destas reuniões que estão a ser muito participativas, a verdade é que naquelas reuniões não temos tido, pelo menos desde que não somos executivo, nenhuma inscrição. Relativamente à sala da Assembleia Municipal. Bem, em primeiro lugar, dizer que estamos perante um facto que não acontecia tantas vezes no passado e que é um facto de regozijo, que é o facto, perdão, de as Assembleias Municipais serem muito participadas, muito vistas, muito ouvidas, as pessoas quererem estar, quererem perceber qual é a argumentação dos deputados municipais que foram eleitos para poder fazer a gestão e fiscalização da Câmara Municipal e tomar as suas decisões. E este é por isso um bom momento, ou seja, estamos a discutir a abundância de participação e este é um facto novo. É um facto novo que nos coloca, de facto, aqui alguns desafios. O desafio faz com que, na primeira reunião de Câmara, da Assembleia que tivemos, percebemos que havia um grande movimento de pessoas e tentamos resolver parcialmente isto com a escolha da sala, do Salão Nobre, em detrimento da Assembleia Municipal, porque permitia três coisas distintas. Em primeiro lugar, embora de forma curta, acrescentar alguns lugares sentados, 4 segundo as contas que fizemos. Em segundo lugar, porque ao contrário da sala normal que tem uma saída lateral e não permite que quem está fora, em más condições sim, em pé sim, essas pessoas não podem ver cá para dentro, e enquanto que na outra sala a porta está no fundo e havia mais a possibilidade de alguns poderem ver. E em terceiro lugar, porque esta sala nos dá melhores condições para a instalação das câmaras e de luminosidade, de modo a podermos transmitir as Assembleias Municipais de forma online. Não lhe posso dizer que vai acontecer já numa próxima Assembleia, mas posso lhe dizer que está nas preocupações do Sr. Presidente da Assembleia esta matéria e, portanto, julgo que, no mínimo, na próxima, nem que seja no mesmo local, ele dará alguma nota sobre este assunto, podendo, eventualmente, até em conjunto com os deputados, mudar a Assembleia, sendo que, é isto que eu queria acabar esta intervenção, é um bom sinal. Não estamos a mudar porque não aparece ninguém. Estamos a mudar porque as pessoas querem saber da sua terra e saber os debates da sua terra. Isso é que é um bom sinal. Os habitantes da freguesia vão ter uma palavra a dizer da forma como é que o desenho vai ser feito para a ecopista. Outro assunto também que é bastante preocupante e que me preocupa já há muito tempo é a questão do parque arqueológico a que a freguesia tem direito. Era uma das condicionantes da A28, obrigada à construção do parque arqueológico. Sei que o Estado, o Ministério da Cultura, já comprou a pirotecnia onde se encontra o Monumento Nacional, que é a Baía das Regaças, e há todo um conjunto de património que a freguesia tem que está a ser posto à vista e a freguesia terá dividido nos dois. Vai sobre o centro de interpretação relacionado também com a parte dos que seria uma consequência da A28, um resultado um benefício que poderíamos ter resultado da A28, já que tivemos várias consequências negativas, não é? Foi prometido a construção de um centro de interpretação na zona onde era a antiga oficina de pirotecnia, e aí seria construído o centro de interpretação com caráter museológico também sobre as firaburas de pestes e entre outros temas. Relativamente à questão do PDM, a questão do PDM tem estado sob a minha responsabilidade estes meses, após a tomada de posse,
E ainda bem, professor Rui Fernandes, que põe a questão, porque me permite pela primeira vez publicamente falar do assunto. Pergunta quando é que o PDM está pronto, isso também eu gostava de saber, porque o processo de construção de um PDM não é coisa fácil. Eu não herdei um processo que estava já iniciado, com uma determinada filosofia subjacente, mas que posso dizer que estava praticamente encalhado em todos os lados. Tinha uma determinada filosofia, posto a questão de se deveríamos ou não questionar essa filosofia, portanto, que implicaria voltar o processo à estaca zero, ou se deveríamos retomar o processo na fase em que está e tentar pô-lo em andamento. Ponderados os prós e os contras, optamos por recuperar o processo, por tentar recuperar o processo, de modo a que não se voltasse à estaca zero, com outra metodologia e com outras complicações que ainda iriam atrasar mais este processo. O processo na Reserva Agrícola Nacional estava lá desde maio do ano passado. Verdade se diga que aqui, muito por culpa do Ministério da Agricultura, que sistematicamente ia dizendo que não tinha recursos para apreciar a proposta que tinha sido feita, e finalmente conseguimos que o Ministério da Agricultura dissesse qual era o problema lá a proposta que foi feita da Reserva Agrícola, e estamos em fase de proceder às alterações necessárias para o processo do ponto de vista desta condicionante ficar resolvido. A cartografia do perímetro florestal tem ali problemas muito complicados, porque há alguns loteamentos em perímetros florestais, o que obriga à desafetação e desanexações, e é um processo com alguma complexidade. Tivemos já uma reunião setorial com a autoridade florestal. Com rigor, o processo de desafetação só poderá avançar depois de termos definido os perímetros urbanos e os perímetros urbanizáveis que queremos para cada uma das freguesias do concelho. Rede Natura. Rede Natura, temos o processo praticamente articulado. Há apenas algumas questões que têm a ver com os valores naturais. Há um projeto no âmbito da CIM do Alto Minho, do levantamento dos sítios redes Natura de todo o Alto Minho. Conseguimos que fosse dada prioridade ao Concelho de Caminha e vamos ter esse relatório produzido pelo CIBio muito proximamente e de certeza absoluta não será por aqui que o processo encravará. Tivemos também já reuniões setoriais com a REFER, que a REFER é um problema que entronca aqui na definição dos perímetros urbanos e dos perímetros urbanizáveis. Porquê? Porque a REFER, a linha do Minho, de Mine para cima, vai ser eletrificada e inicialmente tememos que a eletrificação da linha pudesse pôr em perigo alguns problemas de conectividade entre as freguesias, nomeadamente entre Caminha e Vilarejo. Vilarejo, Venado, enfim, por ali fora, não é? Portanto, aquela parte do concelho. Felizmente parece que não, parece que o problema se consegue acomodar, não sei se para o bem, se para o mal, mas do ponto de vista do PDM, para o bem. Ora bem, a questão dos perímetros urbanos e dos perímetros urbanizáveis é um exercício que estamos a fazer. A seguir a isso, vai haver uma comissão de acompanhamento que já esteve agendada, mas dado o atraso da RAN, sobretudo da RAN, e algum atraso nosso também na questão dos perímetros urbanos e dos perímetros urbanizáveis, levou a que a reunião que estava agendada para 8 de abril fosse adiada, provavelmente, para o mês de maio. Para nos dar precisamente tempo de, antes de irmos a essas reuniões discutir as propostas que temos para fazer, termos já completamente resolvido o problema da RAN e da REN e termos já discutido as propostas de perímetros urbanos e de perímetros urbanizáveis com as freguesias. Depois da tomada de posse, há muito trabalho já que foi produzido e posso-vos dizer que há uma, entre aspas, missa à segunda-feira às 9h30 da manhã,
em que se faz o ponto da situação do que se fez em termos de trabalho do PDM e o que é que se vai fazer na semana para que o processo não fique parado. Obviamente, a Ecovia, de facto, está no processo ainda de candidatura, ainda não foi aprovada. O trouxe que aqui de Lanhelas, a única coisa que se pode adiantar neste momento é que já foram efetuadas 2 reuniões com o município de Cerveira para se articular a ligação entre a Ecovia que vem de Cerveira até Lanhelas. O projeto não prevê nenhuma reestruturação no Paradão, que foi como uma das perguntas tinha sido colocada no Paradão, mas sim uma intervenção no caminho que liga precisamente Cerveira até aqui a Lanhelas, ali à parte do cais, com aproveitamento numa parte do caminho que já é público, um caminho térreo, que quer ser transformado em piso de ecopista. É tudo. De momento, ainda não temos sequer aprovação, portanto também não podemos adiantar muito mais. A parte desta ecovia que atravessa Lanhelas e Seixas não é a totalidade da ecovia. Em Lanhelas é a ecovia que vai desde o topo norte, digamos assim, da fronteira norte do nosso concelho, com o concelho de Cerveira, até aqui abaixo ao Esqueiro, não é? O lugar do Esqueiro, é assim que se chama, não é? E depois há uma série de condicionantes que nós temos, que têm a ver com, enfim, não obtenção de autorização por parte de alguns proprietários, que fez com que o executivo anterior ponderasse um trajeto alternativo que passasse por dentro da zona urbana, digamos assim, da vila, mas que neste contexto, pelo menos deste financiamento, como não era financiado, entendemos que não devíamos candidatar a esta matéria. O que vos posso dizer é que nós temos esperança de que a candidatura, porque esta candidatura de Lanhelas, e está aqui o Presidente da Junta de Seixas, mas a candidatura de Lanhelas vale per si, digamos assim, porque não é só este espaço, é a candidatura que a une a toda a via de Cerveira e, portanto, é o complemento de uma grande intervenção aqui junto ao Rio Minho. Sobre a questão do Pardão, 2 coisas diferentes que eu gostava de dizer. Em primeiro lugar, a referência à intempérie que prejudicou o Pardão e que criou ali algumas dificuldades naquela zona. Como foi, enfim, julgo que puderam acompanhar pela comunicação social, tivemos no país todo dias muito difíceis, aqui no nosso concelho dias particularmente difíceis, e por causa desses dias e por causa da nossa reivindicação, da reivindicação do concelho que soube usar todas as armas que tinha para poder chegar-se à frente no contexto nacional, nós fomos de algum modo distinguidos pela visita do Sr. Ministro do Ambiente e do Sr. Secretário de Estado, que nos garantiram financiamento para obras decorrentes da intempérie. A nossa confiança é que a ecovia potencie uma forma de usufruto de toda a beirada do rio que permita a criação de uma espécie de um grande parque informal intermunicipal que vá daqui a Cerveira e que, portanto, todo aquele parque, só pela instalação da ecovia, empurra a autarquia, junta a autarquia, Câmara e a própria população para um uso de toda aquela zona que permita e que nos interpele para criarmos mais condições para esse uso. Uma contrapartida negociada a propósito da A28, da instalação e da criação, enfim, da saída da A28 aqui nesta zona de Lanhelas. É um processo antigo, não é? Já temos aqui registro de missivas de há muitos anos. O professor Rui Fernandes conhece bem este tema porque foi protagonista de várias trocas de mensagens e de cartas com a Euroscut. E as últimas notícias apontam, por um lado, positivamente, para o reconhecimento, que verdadeiramente nunca foi negado, de que essa contrapartida existia. Isso é bom, porque às vezes o Estado tem problemas graves de memória e de repente lembra-se, ou não se lembra de alguns dos compromissos. E a segunda boa notícia é também a da questão da propriedade, que parece estar assegurada por parte do Estado e, portanto, da Secretaria de Estado da Cultura e assim também naquilo que é o nosso interlocutor mais célere, que é aqui a Direção Regional do Norte da Cultura.